somos alunos do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás. Eu sou Suede Luiz. Eu sou Luzia de Oliveira Vitória. E eu sou Simone Rodrigues da Silva. Nós vamos falar hoje sobre a biologia do envelhecimento. Quais são as teorias, os mecanismos relevantes e as perspectivas do processo de envelhecimento? Sabemos que o envelhecimento saudável depende da manutenção da capacidade funcional e da plasticidade. É necessário também que ocorra a indução de respostas compensatórias pela nutrição e prática de exercícios físicos. O envelhecimento biológico ele é um processo em que se inicia no nascimento e continua até que ocorre a morte. As alterações progressivas que ocorrem nas células, nos tecidos e nos órgãos se refere aos termos conhecidos como senescência. O termo senescência ele descreve um período de mudança que é relacionado à passagem do tempo que causa os efeitos delatórios no organismo. A senescência é um fenótipo complexo da biologia e ela se manifesta em todos os tecidos e órgãos, afetando a fisiologia do organismo, exercendo um impacto na capacidade funcional do indivíduo, tornando-o mais suscetível a doenças crônicas. As teorias evolutivas buscam explicar a origem do envelhecimento e as diferenças da longevidade entre as espécies. As teorias são os acúmulos de mutações, pleiotropia, antagonista e soma descartável. O que é um acúmulo de mutações? Essa teoria foi proposta em 1952 por Peter, que considerava que a força da seleção natural diminui com a idade. O que seria se a mutação não se manifestar até a idade avançada? Alguns indivíduos teriam falecido antes da expressão da mesma. Isso significa que os indivíduos transmitiriam mutações deletérias de ação tardia de uma geração para outra, ocorrendo um acúmulo de mutações do genoma. Pleiotropia antagonista, o que é? Essa teoria foi formulada por George Williams em 1957, que abordava que há genes com efeitos benéficos durante a juventude, porém que se tornam prejudiciais na fase tardia da vida. Quanto mais cedo ocorre a reprodução, mais cedo ocorre a senescência. Essa teoria não foi muito consistente, porque os achados em seres humanos não são convincentes. O que é a teoria de soma descartável? Essa teoria ela foi proposta em 1977 e, segundo o pesquisador, ela é um distinto das células germinativas, ou seja, o investimento para a manutenção dos tecidos somáticos seria inferior ao necessário para a sobrevivência indefinida. A manutenção da integridade celular, ou seja, o reparo do DNA e as suas defesas por sistemas enzimáticos antioxidantes demandam um custo energético que seria inviável aos indivíduos na fase reprodutiva. Entretanto, haveria ajustes para controle dos efeitos deletérios, que ocorreria até uma idade na qual a sobrevivência seria improvável. Mecanismos moleculares e celulares. Com o envelhecimento, há um declínio na fidelidade da expressão genética que resulta na autoamplificação de erros na síntese proteica. O acúmulo desses erros provoca o erro catastrófico. A teoria do erro catastrófico, desenvolvida por Orgel em 1963, propõe que pode ocorrer o acúmulo de erros aleatórios na proteína que sintetizam o DNA ou outras moléculas, comprometendo a maquinária de síntese proteica. Esse acúmulo de erro na transcrição e na translação diminuiria a fidelidade da maquinária e estabeleceria um feedback positivo, introduzindo erros na proteína produzidas em um processo de autoamplificação. Agora falaremos sobre os mecanismos do envelhecimento. Mutações somáticas e reparos do DNA. Esse mecanismo aborda que o envelhecimento seria causado pelo acúmulo de mutações
após longa exposição aos níveis de radiação natural e de outros agentes ambientais. Embora a exposição às radiações ionizantes possa reduzir o tempo de vida, a análise das curvas de sobrevivência de população roedores expostos à radiação demonstrou um aumento na taxa da mortalidade inicial, ou seja, somente no período em que as radiações tiveram maior efeito. A teoria do reparo do DNA é um exemplo específico da teoria das mutações somáticas. O reparo específico dos sítios em regiões seletadas do DNA é que parece ser importante em algumas células diferenciadas. E o acúmulo de mutações pode ser um fator que contribui para o envelhecimento biológico. Vou falar um pouco agora sobre a senescência celular ou o encurtamento dos telômeros. Há dois tipos de senescência celular. A senescência induzida por estresse, que ocorre em resposta aos eventos moleculares, e a senescência replicativa, que é resultado da perda de telômeros. Os telômeros são estruturas constituídas de uma sequência repetida de DNA. Estão localizados nas extremidades dos cromossomos com a função de preservar a integridade dos genomas e evitar a fusão com outros cromossomos. A expressão de telomerase ocorre nas células de linhagem germinativa, nas células tronco e nas células neoplásicas, havendo nessas células uma generação dos telômeros e prevenção da senescência replicativa. Os telômeros são encurtados durante o crescimento replicativo em muitas culturas de células humanas, nas quais a telomerase não está ativada. Essa observação levou à hipótese de que o comprimento dos telômeros ele regula o número de replicações da célula em vivo. Assim, o encurtamento do telômero ele seria um relógio molecular que sinalizaria a eventual senescência replicativa, que é observada em células humanas em cultura. Radicais livres, DNA mitocondrial. A teoria dos radicais livres, proposta em 1956, estabeleceu que o envelhecimento advém dos efeitos deletórios nas organelas celulares, causados pelas espécies reativas de oxigênio. Esse processo ocorre em compartimentos intracelulares, a partir de proteínas localizadas dentro da membrana plasmática, do metabolismo lipídico no interior dos peroxissomos e da atividade enzimática do citossol. Ter efeitos cumulativos causando alterações no número, na morfologia e na atividade enzimática das mitocondrias. A teoria dos radicais livres com base no DNA mitocondrial, denominada teoria mitocondrial do envelhecimento, e postula que os mecanismos regulatórios da produção de radicais livres vão se tornando ineficientes com o envelhecimento. A integridade da mitocondria declina com a idade. Um déficit mitocondrial desregular a geração de espécies reativas de oxigênio, provocando danos nessa organela. Esses danos aumentam a produção de oxidantes e induzem as alterações subsequentes. Resultados de pesquisas experimentais indicam uma aceitação atual da produção celular de radicais livres. Entretanto, há pouco conhecimento sobre a geração das espécies reativas de oxigênio e os salvos intracelulares dessas moléculas. Não está esclarecido também o mecanismo pelo qual a modificação oxidativa nesses alvos podem afetar a duração de vida. Morte celular. As expressões morte celular fisiológica, programada ou regulada são sinônimas fisiológica como a multiplicidade de sinais e de mecanismos envolvidos no processo. Necrose e apoptose são os dois tipos de morte celular. Apoptose refere-se à morte celular programada e necrose é uma morte celular patológica que ocorre por danos decorrentes de substâncias tóxicas, da falta de oxigênio e de ataques por micro-organismos,
patógenos. Alguns pesquisadores afirmam que há necessidade de mais pesquisas para se identificar prováveis relações entre a morte celular e os mecanismos moleculares do envelhecimento, pois as teorias biológicas explicam algumas características do envelhecimento, mas os múltiplos mecanismos envolvidos no processo ainda não são completamente conhecidos. Então é isso, gente. Esperamos ter esclarecido da melhor forma possível quais são as principais causas do envelhecimento. E até Muito mais. obrigada, até mais. Até mais.